Olá, bem-vindo ao nosso canal Comunicação é Tudo. E hoje quero abordar com você fazer apresentações em público. Parece uma coisa muito simples e muito fácil, não é verdade? Só que, por incrível que pareça, um dos principais problemas, de maneira geral, é justamente o medo de falar em público, tido até no mundo executivo, no mundo das organizações, dos negócios, como um dos principais medos dos profissionais de maneira geral. Tanto que pesquisas feitas no Brasil, na Austrália e também nos Estados Unidos apontam que o medo de falar em público é um dos principais medos que as pessoas têm. Depois do medo da morte, é o medo de falar em público. E o curioso é que algumas pessoas até em pesquisas responderam que maior do que o medo da morte é o medo de falar em público. Eu deduzo então que tem gente que parece que prefere morrer do que falar em público. Claro, um absurdo, mas na pesquisa apareceu, na prática não sei se seria a mesma coisa. E o curioso é que é um problema muito comum. Eu não sei o que acontece com você toda vez que você é convidado, tem a oportunidade para fazer apresentações diante de outras pessoas. O que tem acontecido normalmente nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, as pessoas têm dito: poxa, toda vez que eu tenho que fazer uma apresentação, o que acontece é que me dá uma tremedeira, gagueira, sudorese, branco, taquicardia, vontade de sair correndo. E com isso, ao invés de encarar aquela situação, de enfrentar aquele dilema, aquele problema, há muitas pessoas que preferem fugir. E o que acontece então com isso? Ao fugir, a pessoa perde a oportunidade de mostrar o seu potencial, o seu talento, a sua capacidade. E claro, quem é que vai subir na vida? Aquelas pessoas que não só têm o conhecimento, mas fazem valer de forma prática o conhecimento que têm. Mas em função do medo de falar em público, damos nomes bonitos até para isso, né? Fobia social, timidez, ansiedade, tudo bem, são cada um nos seus departamentos, mas de maneira geral quero falar sobre timidez, sobre essa dificuldade que normalmente as pessoas têm. Então, eu quero abordar um pouquinho, mas me lembro agora aqui de um exemplo que aconteceu com um dos nossos treinandos. Aliás, ele era um gerente de banco. Ele era católico, todos os domingos ia à missa. E antes de começar a missa, o padre chegava lá com a Bíblia, porque ele ia escolher alguém lá dos participantes para fazer uma leitura lá na frente, uma leitura do Evangelho. Então, toda vez que o padre chegava assim, ele normalmente lia lá na frente, ele ficava olhando assim para baixo, assim, nem olhava para o padre, né? Porque dá de o padre olhar para ele, daí a pouco chamá-lo. Até que um dia não teve outra coisa. O padre saiu lá da sacristia, saiu lá no meio da igreja, de repente olhando assim com a Bíblia, olhando e olhou para ele. E ele falou: ai meu Jesus Cristinho, né? O que eu faço agora, né? Porque o padre olhou para ele e veio na direção dele. E quanto mais o padre se aproximava, mais ele ficava encabulado. E aí nessa hora o padre chegou do lado dele: meu filho, bom dia. Bom dia, né? Eu vejo que você está sempre aqui, você gostaria de ler para a gente hoje aqui? Não, sabe o que é, seu padre? Hoje eu não estou bom de garganta. Ainda falou uma mentira, fez um pecado ainda. E fugiu da situação. Eu sei que, a partir desse domingo, ele nunca mais sentava na frente. Ele começou a sentar lá atrás. Às vezes chegava atrasado só para o padre, né, não chamá-lo. Aí foi quando ele teve a oportunidade de participar dos nossos treinamentos e fez o curso e percebeu que o falar diante de outras pessoas não é tão complicado como parecia no primeiro momento. Aprendeu técnicas, aprendeu recursos, metodologias e foi se desenvolvendo. Até que um dia ele falou: hoje eu estou pronto. E chegando lá na igreja, chegou antes. Ele falou: hoje é o dia, hoje eu quero ler. Ao invés, quando o padre saiu de lá procurando alguém, ele já levantou, sinalizou para o padre. Chamou o padre, veio do lado dele: senhor padre, se o senhor me permitir, eu gostaria de ler hoje. Poxa, que legal, muito obrigado. Então passou a Bíblia para ele e falou: daqui até aqui e tal, assim gostaria que você lesse esse trecho, tal, lá no Evangelho, lá um material. Então ele foi lá, levou até um lápis ali escondidinho e fez uma marcaçãozinha lá na Bíblia, alguma técnicazinha que ele tinha aprendido também em relação à comunicação. Então chegou a vez dele ler. E agora então, tinha lá sempre alguém que anuncia quando vai ter uma leitura, né, da Epístola de São João, não sei o que, foi lá na frente, já estava preparado. Então, vamos então à leitura. Aí quando ele começa a ler assim, ele não começou a ler, ele parou, abriu o livro, a Bíblia, esperou ficar um silêncio absoluto. E todo mundo quieto. Aí então ele começou: então, eis que, não sei o que, tal, e leu. Não seria só uma leitura, seria assim uma manifestação, expressão da alma, do coração, de tudo que ele tinha desenvolvido, porque ele estava seguro, além de ter aprendido técnicas de leituras teatralizadas.
No final, quando ele termina assim, palavra do Senhor, aquele silêncio ainda imperando. E o padre, ele olhou assim para o lado, o padre olhou assim, deu um sinal de parabéns de longe assim. E a partir daquele dia ele se tornou o leitor oficial da Bíblia naquele momento nas missas de domingo. Ele contava isso com muito prazer e muita satisfação, porque o que ele fez? Ele rompeu uma barreira, o medo, a timidez, para enfrentar uma outra situação. E com isso, claro, levou como consequências para a vida prática, para a vida profissional, e conseguiu se destacar e subir e crescer na vida. Essa é a proposta que falo para vocês sobre como enfrentar o medo de falar em público, como enfrentar a timidez. Primeiro, quais são as causas geradoras desse medo? É muito comum estarem focadas lá na nossa infância, na nossa formação de personalidade, quando muitas vezes nossos pais, sem a culpa, porque são culpados, muito embora não tenham culpa, às vezes pressionando demais, uma educação muito severa, nos pegando lá muitas vezes no nosso pé, exigindo demais, e nós fomos ao longo do tempo, nesse processo de perfeccionismo, exigindo demais da gente mesmo. E não fomos elogiados muitas vezes, e assim fomos crescendo nesse meio, nesse mundo. Outras pessoas têm lá algum trauma, uma experiência mal sucedida, foram fazer o trabalho, mas não saiu bem, deu errado, e a pessoa ficou traumatizada. O que é um trauma? O trauma é o resíduo de uma experiência, só que do lado negativo. Uma pessoa que cai na piscina, quase se afoga, ela fica traumatizada, aí se não resolver isso, esse problema pode se perpetuar para o resto da vida. E quantas pessoas foram fazer uma apresentação na escola, diante dos colegas, e sentiram um trauma, um medo, aquela ansiedade, aquelas manifestações todas e pronto. Nunca mais eu não sirvo para isso e a pessoa foge como o diabo da cruz diante de situações nas quais ela teria que fazer apresentações em público. E também outras causas, né? Excesso de, eu falei agora de perfeccionismo, excesso de autoexigência, a pessoa se exige mais, autoestima exacerbada, como se ela fosse o centro do universo. As causas são diversas, falta de conhecimento, falta de técnica, falta de experiência. É claro que todos nós temos, em maior ou menor grau, algum tipo de problema dessa natureza. Proponho que você reflita. E a sua dificuldade em relação a isso? Como é que você lida toda vez que tem que fazer apresentações em público? É claro que aqui não vou compartilhar aquilo que nós desenvolvemos nos nossos treinamentos de maneira mais profunda, mas de maneira bastante sutil, simples, algumas sugestões que poderão fazer toda uma diferença para você começar a partir de agora a ter mais segurança toda vez que tiver que fazer apresentações diante de outras pessoas. Por exemplo, acreditar em você mesmo, reforçar a sua autoestima. Você pode, você é capaz, todos nós temos capacidades e qualidades. Quais são as suas qualidades que fizeram com que você chegasse até aqui onde você chegou e que vão te acompanhar ao longo da sua vida, trazendo êxito, trazendo sucesso em tudo aquilo que você faz? Quais são essas qualidades fundamentais que você tem, que você herdou, que você aprendeu ao longo da sua vida? Outro ponto importante também são suas crenças. Se você acredita que pode, certamente você vai conseguir chegar lá. Porque muitas vezes somos limitados nas nossas crenças. Não vai dar certo, ou um pouco de pessimismo, ou a falta de experiência. É claro que essas são as causas geradoras dessas dificuldades. Certamente há outras, né? Eu não tenho experiência, como é que eu vou chegar e fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida e vou querer brilhar tanto quanto uma pessoa que já tem muita experiência, muita bagagem. E outras sugestões também. Você pode ter lá uma frase de impacto que te gere um entusiasmo e viver assim uma força. Aquelas frases que muitas pessoas penduram na parede. Por exemplo, uma pessoa achando que era impossível foi lá e fez. Ou quem não cansa, alcança. Ou também você pode adotar, por princípio, fazer uma oração, pedir lá ao seu anjo da guarda, ao seu santo, de acordo com a sua crença, a proteção. Pode ser que você não mereça, mas não custa pedir. Mas se você pedir com fé, certamente você vai conseguir ter um resultado diferente. Obviamente, assim, a prática. Você organizar as ideias, aprender a lidar com a voz, aprender a lidar com o corpo, saber estruturar o pensamento, desenhar um roteiro, usar exemplos, usar histórias. Tudo isso facilita e faz com que você tenha cada vez mais segurança. E quanto mais você fizer isso, mais e mais você aproveitará as oportunidades que vão surgir na sua frente, quer seja no contexto profissional, quer seja na vida pessoal, na vida, enfim, de relacionamentos, na vida de contatos, de festas, de oportunidades para você compartilhar seus conhecimentos com palestras, aulas, exposição, entrevista, tudo aquilo que faz parte da vida de uma pessoa de sucesso. Então, com metodologia, com prática, treino, treinar e reforçar os seus pontos positivos, tenho certeza que você vai fazer valer o potencial que você tem, essa pessoa maravilhosa que você é. E dessa maneira vai receber
em contrapartida, os benefícios disso: reconhecimento, valorização pessoal, você vai crescer profissionalmente, ganhar melhores salários, melhores posições, quaisquer que sejam as atividades profissionais que você desenvolva. Fica a sugestão de hoje, essa orientação, e nós nos encontramos mais para frente. Também, por que não, convide seus colegas, seus amigos para se inscreverem em nosso canal e assim vamos criar uma comunidade para explorarmos cada vez mais e mais profundamente assuntos relacionados à comunicação no nosso canal Comunicação é Tudo. Fica aqui por hoje, um abraço e até o nosso próximo encontro.